Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro Novo Dia, aquele programa que procura te manter informado e inteirado sobre assuntos que são importantes. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, para muita gente, ó, causa arrepio. Está chegando ao final o prazo de entrega da declaração do imposto de renda e para cada segmento existem algumas particularidades. Hoje eu estou recebendo a Michela Uliana Farina, que é contabilista e também diretora da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, nossa parceira aqui de sempre. Quero, antes de mais nada, agradecer a sua presença, que a gente sabe que nessa reta final todo mundo quer falar com você, né? Verdade. Então eu quero agradecer você ter arrumado um tempinho para falar com a gente. Mas esse giro aqui, ele é específico para os MEIs, que são os microempreendedores. Porque existem, sim, algumas particularidades, né? Várias, várias. Vamos começar por elas, então. O que a gente tem que ficar muito atento quando o assunto é imposto de renda de MEI? Olha, acho que uma das principais, confusões que as pessoas fazem é: "Vou só entregar a minha declaração", ou "Meu faturamento é zerado, eu não tive nem mexi com a minha MEI o ano passado, nem preciso fazer nada", e é um engano. Na verdade, você precisa informar mesmo que zerado, tá. Então, mesmo que você não trabalhou com a sua MEI, não precisou usar dela para nada, você precisa informar na declaração anual que você não teve faturamento. Ir até o site, entrar bonitinho lá e colocar zero, zero, não tive funcionário, não fiz nada, zero, 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 tudo zero. E fazer a declaração, porque isso pode dar multa, né? Se você não fizer a entrega, você dá multa. Isso para casos em que não houve faturamento. Mas existe um valor limite para que aquele MEI entre na categoria do isento. Sim, sim. Na verdade, é o mesmo valor do imposto de renda, né. Então, já falando da intercalação entre as 2, é exatamente isso. Quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, tem a questão do valor anual, que nesse ano estamos em 30.600 e pouco, né, não me recordo exatamente os restos do algoritmo, mas é 30.600. Então, se você, mesmo que não tenha atingido esses 30.000, a nossa indicação sempre é informar qual foi o valor do seu rendimento pela sua MEI, para então, na sua declaração do imposto de renda, ele ser somado aos seus outros rendimentos, e isso acaba te ajudando com relação à busca de um financiamento, um capital de giro, alguma coisa, porque sempre quando você vai fazer algo assim, eles pedem: Eu preciso do seu imposto de renda, seus documentos", e é um dos documentos que te ajuda a ter a informação de qual foi o seu real rendimento durante o ano. Existe uma contribuição que nós fazemos, eu estou falando nós porque eu também sou MEI, que é o DAS, o pagamento do DAS. Isso. Caso eu tenha deixado de fazer pagamento de algum mês, ou até passou sem querer, às vezes o faturamento não é aquele esperado, Exato. como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contribuir direitinho, pagar tudo que eu devo, para só daí somente poder fazer esse imposto de renda, é isso? É assim que Exato, funciona? até porque se você não faz o pagamento, ou então se você tem esses valores em aberto desses impostos mensais, você precisa então entrar com um pedido de parcelamento. Inclusive, a multas e juros são um pouquinho salgadas, que a gente não indica deixar atrasado, porque hoje a média está entre 67 até 70 e poucos reais. É É um valor irrisório. irrisório, então não há nada que. É lógico que existem pessoas com bastante dificuldade hoje em dia, a gente sabe disso, mas então, se você não consegue pagá-lo, então entre com o pedido de parcelamento, para que você não tenha, inclusive, um bloqueio do seu CPF perante a Receita, porque vai para a dívida ativa se você deixa muito tempo sem pagar. E isso bloqueia o CPF também, tá? A MEI fica inativa, corre o risco até de perder a sua MEI. Então, é importante, sim, em procurar até um contabilista, um contador, para ajudar nessa questão do parcelamento, né? Nós, na Associação Comercial, temos uma sala específica para isso agora, para atendimento, para tirar essas dúvidas, porque o pessoal acha que, eu só tenho ela para o INSS, não preciso pagar. Precisa pagar. Infelizmente, Sim. tem muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado com a Receita Federal. Daí a importância de se contratar um contabilista Isso. ou até buscar essa orientação na associação Orientação. comercial. Sim, exatamente. Nós montamos exatamente a sala do Espaço MEI, porque a gente viu a necessidade dos pequenininhos hoje de terem algumas informações que quase não têm acesso. Porque, querendo ou não, regras e legislações são complexas, né? Então, são situações que a pessoa acaba
tentando ter para começar o seu pequenino negócio, ou o seu carrinho de cachorro-quente, ou uma manicure, qualquer coisa do tipo, e se ela não se atentar a algumas situações que a Receita obriga para o MEI, ela pode ser prejudicada sim. No caso do MEI, a declaração ela tem que ser feita física e jurídica. Esse é outro detalhe que eu, na verdade, Isso. aprendi o ano passado. Mas É é isso real, aí. é isso mesmo, né? Exatamente, como eu mencionei. Elas se intercalam sim, e é importante declarar o valor que vai na declaração da MEI também tem que ser informada lá na área de isentos do imposto de renda também. Lembrando que tem o capital social da empresa, que é um bem, né? Um bem que você possui. As cotas de capital vai também lá na parte de bens e direitos que a pessoa tem dentro do imposto de renda da pessoa física também. Então, é importante mencionar. As pessoas às vezes colocam lá na abertura da MEI, R$ 1.000 de capital. Esses R$ 1.000 é um bem que você possui. Então, você coloca lá como cotas de capital da empresa, do CNPJ, tal, tal, tal. Assim como acontece com a maioria dos contribuintes, dedução de nota fiscal de serviços como dentista, médico, Normal. psicólogo, vale, Vale também, normalmente. tá? Normalmente. E, Não, e perdão. é válido O que no, que no acontece resultado na final. grande maioria, pelo menos assim, eu vejo que a maioria das pessoas que vão fazer para a gente, trazer para a gente a declaração do imposto de renda como MEI, elas não têm outro vínculo, ela é somente MEI. As que possuem vínculo, um holerite, que já trabalha numa empresa e também é MEI, essas aí são as que têm também, como uma pessoa normal já faz o imposto de renda, tem que ter esses recibos, as notas fiscais, para ajudá-la a restituir o que foi descontado no holerite durante o longo do ano da empresa que ela é registrada. Mas, de qualquer forma, é válido, é muito Também, válido. muito válido, muito válido. Bom, deixa eu ver. Algumas dificuldades que o MEI em especial ele tem na hora de declarar, por exemplo, a contribuição anual, o rendimento anual. Sim. Como obter esse rendimento? Qual é a fonte que a gente tem que buscar isso? Como é que funciona essa parte? O que a gente costuma direcionar para a pessoa? Porque já é até um assunto interessante com relação a preciso ter um contador para me ajudar a ter esse controle. A própria Receita orienta que no primeiro ano não é obrigatório, né? Então, a gente até fala, se você consegue ter um controle de quanto você está vendendo, quanto você está gastando com as suas compras, vamos falar de um comércio normal, tá? Prestação de serviço, os seus serviços você vai se balancear pelo que você presta de serviço, o custo meu é só gasolina, é almoço, quando eu estou para a rua, coisas assim. Mas um comércio, às vezes, ele tem os produtos que ele precisa comprar, então você vai colocar numa planilhinha simples ou mesmo num papel. Olha, eu vendi tanto, comprei X, um menos o outro deu Y, pronto. E mais os impostos que eu paguei, pronto. Então, o resumo do meu líquido foi tanto. Então, é esse o valor para você entender qual é o meu rendimento, qual foi o meu lucro, né? Nós chamamos da distribuição de lucros também, tanto de uma empresa comum como de uma empresa do MEI também, tá? Porque acaba sendo uma empresa normal, é só você fazer o controlinho dela de quanto você gastou para os seus produtos de compra e quanto você vendeu um menos o outro, e mais os impostos que você teve que gastar, o meu líquido é tanto. Pode parecer um pouco difícil acontecer, mas acontece da pessoa, às vezes, perder esse prazo. Sim. O que significa? Quais as consequências que esse contribuinte terá? A multa para não entrega da declaração, hoje ela está em R$ 50, né? Eles dão até um prazo, né, de pagamento depois da multa, que eles dão 50% de desconto, então fica 25, e passado o prazo que eles deram, ela se torna os 50 efetivamente, tá? Então recebe uma autuação, uma notificação, isso tudo, infelizmente, é tudo dentro do portal, você não vai receber cartinha na sua casa, só quando realmente vai para a Procuradoria da Dívida Ativa que a cartinha chega. Mas nesse meio tempo você fica lá com um sinalzinho de amarelo na Receita e não está sabendo porque você não tem acesso. É um site que não é tão fácil de entender, é um pouco complexo, então você não consegue ter a noção de como está a sua vida dentro da Receita Federal. Por isso também da importância de vez em quando, procurar um contador Só para para fazer um verificar. levantamento, que é importante também. Mais do que perder o prazo, às vezes a pessoa deixa de declarar porque ela acredita que ela está isenta, que ela não precisa Exato, prestar contas. exatamente. O que acontece para esse MEI? Tem uma importante
reforçar, né, que mesmo que ela não também, inclusive, não esteja pagando o imposto, ela pode perder o MEI, né, porque a Receita Federal, inclusive, nos últimos 3 anos, ela está muito mais ativa em cima do MEI, ela está, sim, bloqueando os MEIs, ela está tornando essas MEIs inativas por falta de pagamento, principalmente. Então, se acaso você está deixando de pagar, então é importante entrar em contato com algum contador para procurar ajuda, e como eu falei, né, o pessoal da associação para fazer um parcelamento, para deixar essa empresa ativa. Agora, não vou mais usar minha MEI. Eu estou lá, eu esqueci que eu tinha ela. Então, procure também a associação ou um contador para poder fazer o encerramento dessa MEI. Porque, querendo ou não, é mais uma pessoa que você é obrigada a informar a Receita. Então, você tem 2 pessoas a declarar informações para a Receita. Então, se você fica com ela lá, você vai ser obrigada a responder por ela. Então, encerra. Não está usando, encerra, é melhor. Não tem essa obrigatoriedade sobre suas costas, porque se você realmente não precisa dela, não é necessário dar continuidade, tá? Se ao longo do ano eu encerrei essa MEI, ainda assim eu tenho que declarar? Sim, inclusive no momento do encerramento deve ser feita essa declaração de extinção, que eles chamam. No momento da declaração lá no site, você vê que tem uma opção, declarar como normal ou a extinção, por essas questões mesmo do encerramento da baixa dela, né? Então, fechei ela no início do ano de janeiro, dia 20 de janeiro eu encerrei ela. Declara do ano ativo para não ter problema também, porque a falta da declaração dessa informação também acaba dando a multa de R$ 50, no caso. Pode parecer pouco, mas vai somando uma coisa com a outra? Muito, muito. Cheguei a pegar pessoas com dívidas de 4, 5 anos e que deixou lá, e esqueci, eu preciso resolver, porque agora eu vou ter neném. A maior procura, acredito que seja essa. Eu vou ter neném, quero regularizar, porque o MEI, para poder ter a licença maternidade, tem que ter 10 meses de contribuições pagas. E se a pessoa abriu lá atrás, esqueceu dela e abandonou, se ela ainda não está inativa, há como fazer o parcelamento e essa pessoa entrar ainda com pedido de licença maternidade, através da MEI e tudo mais. Agora, se deixou, abandonou e não pagou, não tem como entrar, não. Não adianta chegar na porta do INSS e falar, eu pagava a MEI. Mas não estou vendo que você pagava, entendeu? É assim que funciona. Pagou para quem, né? Pagou para quem, A gente está entrando na reta final desse podcast. Para encerrar, eu queria saber o seguinte, orientações finais. Para aquele que deixou como eu, deixou para a reta final, coitado do meu contador. E cuidados que devemos ter para não ter problema lá na frente. Eu costumo dizer o seguinte, como eu mencionei, é mais uma pessoa. Então, todo cuidado que você tem com o seu CPF, tenha também com o seu CNPJ. Porque se é ele que está te ajudando a ter os seus rendimentos, se você está utilizando dela para ter um benefício futuro, cuide dela também. Não há necessidade de não cuidar, né? Então, é importante você cuidar, procurar sempre alguém que tenha conhecimento para te dar essa assessoria. Como eu falei, uma vez por ano, no mínimo, dá uma olhadinha, passa num contador, olha quanto vocês cobram um levantamento, né? Para a gente ver como está. Verifica se está tudo ok, é importante exatamente para manter a vida saudável do seu CNPJ também, tá? Então, e como eu mencionei, se você não a utiliza, é importante fazer o encerramento, sim, para evitar essa responsabilidade perante a Receita. Bom, é importante lembrar que também existe a Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, que é um braço importantíssimo nesse momento, muitas vezes de desespero, né? Principalmente para quem deixa aí para a reta final, porque como a Michela disse, o site ele é realmente complicado, tem as pegadinhas, né? Tem os cuidados que a gente deve ter para lá na frente o leão não pegar esse declarante aí. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Quero muito agradecer a sua participação, a sua presença. Convido para que volte em outras ocasiões para falar sobre outros temas relacionados não só à MEI, sim, vamos mas que esse trabalho que vocês fazem lá na Associação Comercial, eu acho que é importante a gente divulgar também. Muito bom, muito obrigada, agradeço muito também o convite, pode ter certeza que eu voltarei sempre que convidada. Muito obrigada. Bom, gente, lembrando, né, o prazo termina agora aí dia 31 de maio, o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda. Não percam, gente, não percam, porque às vezes a economia que você faz aqui, você vai ter um prejuízo lá, então vamos correr, que ninguém quer ser pego pelo leão. Esse giro está terminando, eu volto logo mais com outro tema, espero você. Um beijo, tchau.